Olá, sabe, por trás de cada luz que se acende, de cada ecrã que se ilumina, existe uma peça de engenharia incrível a trabalhar em silêncio. É basicamente a espinha dorsal invisível do nosso mundo elétrico. Hoje a gente vai mergulhar nos segredos dessa máquina que é absolutamente fundamental, a máquina síncrona. Para entendermos bem esta história, vamos fazer uma viagem em 5 partes. Primeiro, vamos direto ao coração da rede, para entender como tudo começa. Depois, vamos ver os perrengues que um gerador passa quando trabalha sozinho e como é que ele fica mais forte quando se junta com outros. E, a meio da viagem, uma reviravolta. Vamos descobrir a sua identidade secreta como guardião da rede. E, por fim, vamos entender as regras do jogo que lhe mantêm a funcionar em segurança. Vamos lá? Então, primeiro ponto, o coração da rede. Vamos ao centro de tudo para descobrir como é que uma máquina transforma movimento bruto em megawatts, a energia que alimenta as nossas vidas. Pois é, pode até parecer mágica, mas é pura física em ação. A resposta está numa dança. Uma dança muito elegante entre um ímã a girar e bobinas de fio de cobre. É uma interação que, literalmente, ilumina o nosso mundo. E funciona assim, num processo de 3 passos bem simples. Primeiro, a rotação. Algo como uma força gigante, tipo água numa barragem, faz girar o rotor, que no fundo é um ímã enorme. Segundo passo, a indução. Enquanto esse ímã gira, o campo magnético dele passa pelas bobinas que estão paradas no estator, e isso cria uma tensão elétrica. E finalmente, o terceiro passo, a geração. E é assim que a força bruta do movimento vira a eletricidade que a gente usa todos os dias. Simples, não é? Mas atenção, nem todo o rotor é igual. O desenho é feito à medida da sua função. Reparem só, à esquerda, os rotores de polos salientes com aquelas pontas são perfeitos para as velocidades mais baixas das turbinas hidroelétricas. Já à direita, os rotores lisos. Esses são feitos para aguentar as velocidades altíssimas das turbinas a vapor, mantendo tudo no lugar sob forças imensas, cada um na sua função. E o que comanda tudo isto? Bom, é esta equação aqui. Ela é fundamental porque liga a velocidade mecânica da máquina com a frequência da eletricidade que ela produz. Na maior parte do mundo, essa frequência é de 60 Hz, e esta fórmula é o motivo pelo qual os engenheiros trabalham sem parar para manter essa velocidade cravada, constante. É como se fosse o ritmo do coração da rede, e é daí que vem o nome síncrona. Manter essa sincronia perfeita parece fácil quando está tudo estável, certo? Mas o que acontece quando um gerador tem que se virar sozinho para dar conta da procura de energia que não para de mudar? Bom, esse é o nosso próximo desafio. Imaginem a cena, um gerador a alimentar uma pequena comunidade isolada. Cada motor que liga, cada aquecedor que é acionado, tudo isso perturba o equilíbrio delicado que o gerador está a tentar manter. É uma luta constante. E aqui está o X da questão. Vamos pensar na energia como um copo de cerveja. A potência ativa é a cerveja, é o líquido que realmente faz o trabalho. Já a potência reativa é a espuma. A gente precisa dela para o sistema funcionar, mas não é ela que faz o trabalho. Cargas indutivas, tipo motores de fábricas, consomem muita espuma, e isso faz a tensão cair. Cargas resistivas, como um aquecedor, causam uma queda bem menor. E o mais curioso, cargas capacitivas podem, na verdade, fazer a tensão subir. E esta citação resume o dilema na perfeição. Sem um controle muito rigoroso, as luzes de casa poderiam ficar fracas ou fortes demais a cada mudança na rede. Por isso, os operadores têm que estar sempre a ajustar a força do ímã lá dentro do gerador para compensar essas variações e manter a tensão estável para toda a gente. Mas, felizmente, na vida real, os geradores raramente trabalham sozinhos. A solução para essa instabilidade é a interconexão. E é aqui que o verdadeiro poder da rede elétrica moderna se revela. A lógica é simples. Juntos, eles são muito mais fortes. E as vantagens são imensas. Ligar vários geradores cria um sistema super robusto. Se um gerador precisar de manutenção ou, falhar, os outros assumem a carga. Isso permite atender àqueles picos de procura e operar o sistema de uma forma muito mais eficiente, ligando e desligando os geradores conforme a necessidade. É muito mais inteligente. E isto leva-nos a um conceito que é absolutamente central, o barramento infinito. Pensem assim, quando um único gerador se liga à rede nacional, ele está a ligar-se a um sistema com uma inércia gigantesca. A frequência e a tensão dele passam a ser ditadas pela rede. O gerador sozinho não consegue mudar a rede. Pelo contrário, ele é que tem de se adaptar e sincronizar com ela. É como um barquinho a tentar mudar a direção de uma corrente oceânica. Não dá. E agora, preparem-se, porque vem aí uma reviravolta na nossa história. A máquina síncrona não é apenas uma produtora de energia. Ela tem uma identidade secreta,
uma segunda função que é igualmente crucial. Ela é uma protetora ativa da rede. Pensem bem, até agora a gente viu esta máquina como uma fonte, algo que gera energia. Mas, e se a gente a invertesse? E se em vez de dar energia para a rede, ela começasse a consumir energia da rede para, na verdade, proteger o sistema todo? É aqui que ela se transforma num motor síncrono. O princípio de funcionamento é o inverso. A energia elétrica do estator cria um campo magnético que gira, e o rotor, que é o nosso ímã, começa a perseguir esse campo, girando em perfeita sincronia com a frequência da rede. E aqui está o superpoder dele. A potência real que ele consome depende do trabalho que ele tem que fazer, mas ao ajustar a força do seu ímã interno, um operador pode controlar se o motor consome ou fornece potência reativa. Lembram-se daquela espuma de cerveja? Pois é, ao fornecer essa espuma para a rede, ele funciona como um estabilizador, mantendo a tensão da rede saudável para todos. Esta curva em V, que parece complexa à primeira vista, mostra exatamente esse superpoder em ação. Pensem no eixo horizontal como o botão de controlo da força do ímã. Lá no fundo do V, o motor está perfeitamente equilibrado. Se a gente diminui a força do ímã, indo para a esquerda, ele começa a consumir potência reativa. Agora, se a gente aumenta a força, indo para a direita, ele começa a injetar potência reativa na rede, agindo como um guardião para segurar a tensão. É uma ferramenta de ajuste fino para a saúde da rede. Incrível, não é? Mas estas máquinas fantásticas não são invencíveis. Têm os seus limites. E para a nossa última parte, vamos colocar os pés na terra e falar sobre as restrições da engenharia do mundo real. Uma máquina síncrona, no fundo, é um conjunto de fios de cobre e um núcleo de aço. E, como é óbvio, existe um limite para a quantidade de corrente que pode passar por esses fios antes que eles sobreaqueçam e também um limite para a força que a turbina consegue aplicar no eixo. Não dá para exagerar. E estas são as 3 regras de ouro. O limite do estator tem a ver com o aquecimento dos seus fios de cobre, o que limita a energia total que a máquina pode fornecer. O limite do rotor protege o seu próprio ímã de sobreaquecer, o que por sua vez limita a capacidade de fornecer potência reativa. E claro, a turbina que gira tudo isto também tem um limite máximo de força, o que define a potência real máxima que pode ser produzida. E os engenheiros pegam em todas estas restrições e juntam-nas numa ferramenta visual poderosíssima. A curva de capacidade é, literalmente, um mapa que mostra a fronteira de operação segura. Qualquer ponto dentro desta curva, tudo bem, é seguro. Qualquer ponto fora, aí já se está a arriscar danificar o equipamento. É o manual de instruções do herói. Portanto, no fim de contas, desde converter força mecânica em eletricidade até estabilizar ativamente a tensão da rede, a máquina síncrona tem um papel duplo e que é absolutamente indispensável. Ela é, ao mesmo tempo, a força motriz e a guardiã silenciosa do nosso mundo elétrico. Uma peça de engenharia verdadeiramente notável. A rede elétrica está cheia de maravilhas de engenharia como esta, sabia? A máquina síncrona é apenas uma peça de um quebra-cabeça gigante. E a questão que fica no ar é: que outros gigantes invisíveis estão por aí a garantir que as luzes continuam acesas? Fica a reflexão. Obrigado pela companhia nesta exploração